Olá, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao RS em Pauta desta quinta-feira, com imagens aí de Gramado, 18 graus na Serra Gaúcha, para você que nos acompanha aí por todo o país, pelo Brasilzão aí, pela nova parabólica digital brasileira com um sinal aberto via satélite para todo o país, primeira e única emissora a transmitir aí com um sinal aberto para todo o país. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. A gente já do programa ao vivo assim, ó, a gente já dá uma arrumadinha aqui. A Mirka escondeu a barriga ali. Mirka, muito obrigado. Vamos adiante, 575 Parabólica Digital Brasileira. Lá em Gramado, a gente está com uma temperatura um pouco mais baixa. Qual é a atualização aqui de Porto Alegre? Céu também, típica quinta-feira de primavera. Temperatura aqui em Porto Alegre em 25 graus. 575 Parabólica Digital Brasileira, 520 da Claro TV, antiga NET, aqui para o estado, para a região metropolitana e também para o interior do Rio Grande do Sul. Tem também aí, coloca Estúdios Masper, nosso canal lá no YouTube. Se inscreve, inscreva-se, ativa a notificação e dá aquele joinha, aquele like lá pra gente também. Os bastidores, @Masper TV no nosso perfil no Instagram. E tem também ali o nosso site maspertv.com.br. Quer mandar uma sugestão aí para o RS? 99517-1412. Agradeço também lá o Cláudio Andrade, _ jornalista. O RS em Pauta desta quinta-feira já está no ar. Muito bem, acerta o relógio comigo aí, 12h, 2 horário de Brasília. E sem mais delongas, a gente começa o RS dessa quinta-feira com Faz Bem. Olá, boa tarde, pessoal. Hoje no Faz Bem a gente vai falar sobre beleza e estética com a nossa nova colunista aqui da Masper TV do Faz Bem, a doutora Roberta Perim, ela que é especialista em dermatologia estética e tricologia. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Faz Bem, doutora. Tudo bem, prazer. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto que a gente tanto gosta, né? Eu sou a doutora Roberta Flack Perim. Atuo na área de dermatologia, especialista em estética e tricologia. Comenta pra gente um pouquinho o que é essa dermatologia estética e tricologia. Parece algo novo, né? Porque a gente está acostumado com a dermatologia, mas não mais específica em estética. Isso mesmo. Então, a minha área é bem voltada, né, para essa parte da estética, esse bem-estar, de englobar o paciente por inteiro, né, de que como é bom a gente aumentar, elevar a autoestima do paciente, né, com os procedimentos tanto faciais quanto corporais, né, principalmente agora no verão a gente dá essa atenção especial para o corpo. E como é bom a mulher, né, conseguir vestir um biquíni ou se sentir bem naquela roupa mais curta, com as pernas, os braços, essas partes que ficam tão expostas, né, nessa época do verão. Sim, e tu comentou na questão da autoestima bem-estar, que a gente fala muito aqui no Faz Bem, né? No caso, a autoestima com foco na beleza natural, né? Quem te acompanha lá nas redes sociais pode ter uma ideia aí do teu trabalho. O que tu quer dizer com essa beleza natural, né? Realçar a beleza da mulher? Sim, porque então, a gente vem numa evolução da estética, né, que antes aqueles procedimentos estéticos eram muito mais pro ácido hialurônico, aquele volume exagerado, e eu vejo que vem uma mudança nisso tudo, né, o paciente vem me procurar, porque eu principalmente sou da área da naturalidade, com mais bioestimulador de colágeno, da gente fazer um procedimento, da gente gerenciar esse envelhecimento. O foco lá no consultório são esses protocolos para a gente gerenciar de como vamos envelhecer. Às vezes a gente olha uma foto do paciente de agora e acompanha ele durante 5 anos e a gente vê uma diferença para melhor, assim, parece que o paciente não envelhece, está cada vez melhor, mais radiante, sabe? E hoje em dia tem muito essa preocupação com a questão do envelhecimento. Não é mesmo, doutora Roberta? Como é que tu vê isso, né, no teu dia a dia, até porque tu trabalha mais focado nessa questão da estética?
A gente vem acompanhando um avanço bem importante nessa área da estética, que é voltado para terapia regenerativa, né? A gente busca bastante uma pele mais coreana, uma pele bem tratada, uma pele mais brilhosa. A gente gerenciar regenerando essa pele. A gente vem acompanhando, então, o PDRN, os exossomos, que é toda uma nova era, assim, da gente regenerar essa célula de modo que ela não envelheça ou envelheça mais lentamente. E tu migrou, né, para esse mercado da estética. Como é que tu vê atualmente esse crescimento, né? A gente vê que muitos profissionais estão migrando para a área da beleza. Sim, antes, quando eu comecei, né, eu sou formada desde de 2009, né, eu comecei na área da UTI, né, pacientes mais graves, englobando mais, e daí eu pensei assim, como é bom a gente conseguir se sentir melhor, assim, e como isso reflete nas nossas atividades diariamente, né? E aí veio todo um movimento, assim, dessa migração para a área da estética, né? E, assim, quando eu recebo o meu paciente no meu consultório, que a gente vai fazendo um tratamento e quando ela volta para mim, ela já volta diferente, radiante, com aquela felicidade. Eu consigo trabalhar com a felicidade, sabe? Aqueles pacientes levantam da cadeira, eles olham aquele glúteo, aquele abdômen, e assim, eles me abraçam e dizem assim, ai, doutora, eu nem acredito, assim, eu estava indo para a praia, não queria tirar a canga, de repente eu não estava aproveitando tanto com meu filho, com os meus filhos, assim, de ir no mar e brincar com eles, e agora eu consigo. Isso eu vejo, assim, que é muito legal, muito gratificante para mim. Tanto na área da estética corporal, quanto da tricologia, né? Que eu faço bastante, eu trato bastante a área da tricologia, a parte dos cabelos, as alopécias, né? Que agora a gente tem o avanço. Antes a gente não conhecia muito, né? E ultimamente a gente avançou bastante nessa área da tricologia, com os transplantes capilares e tratar essa doença. Porque mesmo tu fazendo o transplante, como é importante tu tratar a causa da queda capilar, sabe? Tu consegue prorrogar essa queda capilar, impedir que ela aconteça ou que ela vá acontecer muito mais para frente, sabe? Pois é, eu ia justamente te questionar sobre essa questão da tricologia. O que tu vê mais no dia a dia? Ainda é o problema da queda capilar? É a calvície? O que mais assusta aí os teus pacientes? Acho que é bem importante a gente descobrir a causa da queda capilar. A gente tem muitas alopécias, né? Tem aquela frontal fibrosante que a gente vê que vai ampliando, assim. Tem as entradas, que é mais relacionada a um hormônio, alguma coisa genética, né? O estresse, como a gente leva a vida também, ela vai piorando essa queda, sabe? Então, quando a gente consegue englobar toda essa causa e tratar o paciente com antioxidante, com o tratamento da causa, alguma coisa mais genética, a gente consegue um ótimo resultado, sabe? É um tratamento duradouro, é um tratamento que a gente precisa de uma entrega do paciente, né? Eu digo assim para o meu paciente, tu tem que pegar esse tratamento comigo, a gente vai junto nesse tratamento. E assim, ó, quando eu olho meus pacientes, assim, um ano, assim, a gente consegue ver essa evolução, é muito gratificante. E essa questão da tecnologia, doutora Roberta, né? Porque a gente sabe, eu já tive queda de cabelo, a gente sabe que ele é um tratamento lento, né? As dermatologistas dizem que é um tratamento conta assim com gotinhas, né? Como se fosse uma gota por dia, né? O tratamento. Mas já evoluiu bastante atualmente. O que tu tem de novidade? Lá no consultório, a gente... essa terapia regenerativa veio para nos dar uma velocidade muito boa nesses tratamentos, né? Porque além de a gente tratar a causa da doença, a gente primeiro tem que descobrir a causa, tá? Aí a gente trata a causa, trata como o paciente tá, porque às vezes esse paciente, assim, ele já tá, é um fumante ou tá usando uma bebida alcoólica, a gente tem que antioxidar esse paciente também para tratar também o entorno e também a gente tem colocado junto a terapia regenerativa para regenerar essa célula, sabe? Para ela se curar e a gente impedir que essa queda venha acontecer novamente. Então, tem que ter novamente aí uma mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida para tudo, entendeu? Tanto para os tratamentos corporais, quanto para os tratamentos capilares, para tudo. Vamos falar um pouquinho, então, agora desses tratamentos, o que tu tem de novo lá na clínica, nessa questão
mais focada então na dermatologia estética, né? Vamos começar pelo rosto, o que o pessoal mais busca, o que temos de novidade? No rosto, o que temos? Então, temos essa busca pela naturalidade. Muito bioestimulador de colágeno, tratamento de pele. Agora, o que eu vejo de mais novo, assim, é aquela pele radiante, aquele glass skin, aquela pele coreana. Nós estamos com uma tecnologia maravilhosa esse ano lá, que é a Cool Phase, né? Que ela faz uma redensificação dérmica na pele. Ela melhora os poros, ela produz um colágeno, é como se ela desamassasse essas rugas, entendeu? Porque antes a gente tinha bastante laser ablativo, que a gente vai aumentando o turnover celular, entendeu? Que a gente ia afinando aquela pele, porque a gente vai renovando a ablação, né? Descamando, e ficava aquela pele fina. E agora veio essa nova tecnologia, vieram essas novas técnicas de regeneração, que ela faz essa redensificação dérmica sem a ablação. E como saber, doutora, aquilo que é ideal para a nossa pele? É feita uma avaliação junto contigo? Como é que acontece essa primeira consulta? Tudo começa com uma avaliação minuciosa. Eu gosto de falar direitinho com o meu paciente, ver quais são as patologias prévias, se ele é hipertenso, se tem alguma doença renal, ou se é um paciente que está usando as canetas emagrecedoras, que é um paciente que já está um pouquinho mais desnutrido, não está com tantas vitaminas, ou um paciente uma pós-bariátrica, entendeu? Tudo começa aí. Eu gosto de englobar bem o meu paciente, como a medicina faz, e depois começar a tratar com bioestimuladores. Eu gosto de antioxidar meu paciente, eu pego meu paciente assim para tratar geral ele, sabe? E esses tratamentos, vamos falar mais especificamente para o rosto, eles são lentos, doutora Roberta, ou como é que funciona? Porque a gente sabe que está chegando o final do ano, o pessoal quer rapidez, né? Sim. Quer chegar ao final do ano bem, né, com o rosto transformado, mas existe esse processo com as tecnologias ou tem que ter mais ou menos aí uma preparação durante o ano? Tudo depende. Isso começa já nessa primeira anamnese com o paciente. Por exemplo, assim, o paciente, sei lá, doutor, eu tenho um casamento para ir daqui a um mês. A gente vai fazer uma toxina, vai lançar mão de um ácido hialurônico, alguma coisa, sem volumizar tanto. O bioestimulador, ele já demora mais um pouco, entendeu? Eu boto um estímulo de colágeno no paciente, eu espero que esse corpo responda. E esse corpo demora a partir de 30 dias para responder a esse estímulo que eu dou. As tecnologias, algumas demoram um pouco. O ultrassom micro e macro focado, também eu preciso dessa resposta do corpo do paciente, mas o Cool Phase a gente já nota um ótimo resultado a partir do primeiro procedimento, sabe? E tem uma idade aí que o pessoal já pode começar a se preocupar, né, em ir em busca de uma dermatologia estética? Eu gosto que o meu paciente vá o quanto antes, né, pra gente já ajustar esse skincare, ajustar esse tratamento de pele, um ácido hialurônico, um bom hidratante adequado para a pele daquele paciente, né? E eu gosto quando o meu paciente vai fazendo a profilaxia. Por exemplo, assim, um paciente que não tem muita ruga, a gente vai começar um botox mais preventivo para impedir que essa ruga vá surgindo, entendeu? Eu gosto da profilaxia, da prevenção, para esse tratamento ser bastante duradouro e a gente começar a tratar desde cedo essa pele. E tem dicas, já que tu comentou sobre skincare, né? Para nossa rotina e diária, produtos assim, a gente sabe que tem os produtos específicos para cada pele, mas algo que a gente possa ter na nossa rotina que faz bem para a nossa pele. Eu acho que a melhor dica que eu posso dar, né, é que o filtro solar, entendeu? A gente tem que acostumar desde cedo a usar o filtro solar. O meu filho, que hoje ele tem 10 anos, ele vai para o colégio com filtro solar, entendeu? A gente tem que se reeducar, colocar aquele filtro solar nas mãos, a gente fica muito expostas, a gente dirige o carro, né? Passar esse filtro solar no pescoço e colo também, que são áreas que a gente acaba esquecendo, né? E principalmente o rosto, né? Acho que uma boa limpeza facial,
uma limpeza facial adequada para o teu tipo de pele, um hidratante adequado para o teu tipo de pele, sabe? Um bom filtro solar acho que faz toda a diferença. E para o pessoal te conhecer, né, doutora Roberta, nessa primeira entrevista, para o corpo, o que temos aí de tecnologias, a gente sabe que é bem diferenciado lá a tua clínica, os procedimentos estéticos são bem diferenciados. São. Lá na clínica, a gente faz muito procedimento corporal, né? O paciente me procura muito. Bumbum é o que eu mais tenho feito, né? Eu tenho bastante paciente de bumbum, é aquele bumbum que primeiro a gente faz um bioestimulador, a gente tira uma celulite, tem um outro paciente que quer projetar um pouquinho mais, assim, ó, é interessante a gente fazer essa primeira consulta, a gente fazer esse protocolo, fazer essa construção desse procedimento estético é muito importante. E a gente tem agora aí uma preparação para Black Friday, né? Inclusive, quem está assistindo o Faz Bem, aqui a primeira entrevista da doutora Roberta Perim, ela já vai comentar com os nossos telespectadores sobre as promoções para esses procedimentos. Então, esse ano nós estamos com muitas opções na Black Friday, né? Nós estamos com um protocolo de abdômen lá, que eu tô recebendo muito paciente pós-gestação, com umbigo triste, sabe? A gente tá com um protocolo que engloba tecnologia associada ao bioestimulador de colágeno, que ele tem entregado um resultado maravilhoso. Eu coloquei o glúteo, né? Que é o nosso forte do consultório. Eu coloquei um protocolo P, M e G para englobar bastante, né, o que o paciente quer, né? Às vezes umas querem mais discreto, outras já querem projetar um pouquinho mais, né? Para não esquecer das minhas pacientes dos procedimentos da face, coloquei um Firming Lift, que são 2 procedimentos maravilhosos para a gente dar uma tracionada boa aqui, que com uma aplicação já fica muito bom. Para as minhas pacientes que são da toxina, além do clube do Botox, que é uma coisa bem importante que a gente tem lá na clínica, que os pacientes adoram, eu criei também uma condição especial na Black para os pacientes da toxina. E está bem recheado as nossas condições especiais da Black Friday. Tem que entrar lá em contato com a nossa equipe que a gente vai mandar quais são eles. Então não dá para perder, né? Dá uma olhadinha lá, depois a doutora vai deixar o contato ali para vocês conferirem a Black Friday aí, então, da doutora Roberta Perim. Mas falando ainda sobre pele, doutora, quem te acompanha lá vê que tu fala bastante sobre a questão dos cremes anti-idade. Né? Que preocupação se tem que ter, né? Porque a gente sabe que à disposição tem muitos produtos, né? E o que é legal levar em consideração? Assim, ó, como agora a gente está entrando na época do verão, a gente tem que cuidar bastante os cremes anti-idade. O que um creme anti-idade vem de importante? Eles aumentam o turnover celular. O que eles fazem? Essa pele renovar mais rápido, mas a gente tem que cuidar que essa época a gente fica muito exposta à radiação solar, entendeu? Então, eu gosto de dar uma recuada nesse turnover celular agora no verão, tá? E lançar mão de uma melhor hidratação para essa pele, tá? E eu acho que um ácido potente, uma coisa que vai descamar a pele, eu gosto de começar no inverno. Então, no inverno, dou uma intensificada nisso, né? Num ácido glicólico mais forte, num retinol mais importante, porque daí a gente vai fazer essa renovação celular e agora eu gosto de melhorar a hidratação da pele. Mas, claro, tem um monte de paciente que tem um melasma, né? Então, um anti-pigment, que é... a gente não pode esquecer esse melasma, entendeu? A gente tem que manter essa pigmentação controlada, né? Porque agora no sol esses melasmas brotam na pele dos meus pacientes. Doutora, muito obrigada pela tua participação no Faz Bem. Deixa teu contato aí, as tuas redes sociais, para que o pessoal possa lá te procurar. Eu que agradeço, foi um prazer imenso, fiquei muito honrada com esse convite, tá? Pode me adicionar lá, é a doutora Roberta Perim, será um prazer receber vocês lá. E o Faz Bem dessa quinta fica por aqui, mas eu volto semana que vem por aqui no RS em Pauta. Até lá, bom final de semana a todos.
Ok, obrigado, Giana, obrigado, doutora Roberta. Agora, 12h, 20 minutos, horário de Brasília, é isso? Acompanha comigo aqui, acerta o relógio comigo aqui no RS Em Pauta. 25 graus a temperatura em Porto Alegre e a gente sai aqui do estúdio e vamos chamar o William Cardoso, que está num local que prepara os Papais Noéis. É isso, William? Perfeitamente. Olá, pessoal, e a todos que acompanham a programação. Exatamente, estamos neste momento no coração do bairro Bela Vista, aqui em Porto Alegre, porque mais cedo, por volta das 11 horas, até um pouco antes dos bastidores, começou, né, a movimentação dos Papai Noéis. Exatamente, mais de 15 Papai Noéis que trabalham em shopping centers e em outros locais, tanto no Rio Grande do Sul e em São Paulo, com a parceria dessas duas empresas. Vou mostrar nesse momento aqui a God Barbershop, onde fez esse trabalho em parceria com a Das Produtora. Foi muito bem pensado. E aqui quem vai contar um pouquinho melhor e contextualizar para nós é a Andréa. Muito obrigado por falar conosco. De onde surgiu essa ideia? Obrigada, boa tarde. Então, surgiu a ideia, já há 9 anos a Das Produtora atende uma rede grande de shoppings aqui, que é Moinho Centerlar e o Bourbon Shopping, Rio Grande do Sul e São Paulo. E todos os anos a gente tem um cuidado com eles, né, com todos os Papais Noéis, que é cuidar da barba, a gente entrega um matizador para deixar a barba mais branquinha, a hidratação, a gente tem todo esse cuidado, toda essa preocupação todos os anos. E aí, este ano eu falei com o Fernando, quem sabe a gente não dá um dia de princeso para os nossos Papais Noéis, né? E ter todo esse cuidado, né? Porque no dia do Natal eles são a estrela, né? Eles vão estar em todos os shoppings durante o mês inteiro de dezembro e eles são estrela, né, do Natal. Por que a gente não proporcionar isso para eles, né? Tanto que eles proporcionam para a gente. E prontamente o Fernando aceitou na hora, já virou uma parceria, já combinei com ele, próximos anos nós vamos estar aqui sempre e ele vai dar esse presente, né, para os nossos Noéis. E aí foi super legal, os Papais Noéis amaram, adoraram, foi uma manhã muito gostosa aqui com todos eles. Perfeito. Quem está acompanhando, independente da localidade, seja em casa, em outra região, no Rio Grande do Sul, em outro local, nossa equipe da técnica está mostrando nesse momento como foi ao longo da manhã, né? Todo o cuidado, o aconchego, o cafezinho antes de se preparar, né? Para fazer a preparação e depois conversar, claro, com os barbeiros para fazer, de fato, a transformação, né? E agora a gente está com um desses personagens principais aqui, que já trabalha há cerca de 20 anos ou mais, ele vai me desmentir agora. Senhor Raimundo, muito obrigado por falar conosco, é uma honra falar com o senhor aí há tantos anos, fazendo a alegria das crianças, né? Ouvindo histórias, né? Às vezes só o senhor escutando no ouvido e tendo que ouvir, transmitir essas histórias, conversar com os pais, responsáveis, amigos, o que representa para o senhor e como começou toda essa história 20 anos atrás. Olha, para mim representa assim uma história de vida, porque a gente atendendo as crianças, conversando com os pais, eu retorno aos meus 80 anos atrás. E agora eu estou proporcionando essa alegria para as crianças. E a gente vê como as crianças, no caso, nós temos um problema da pandemia. Então, depois da pandemia, as crianças não podem sentar mais no colo do Papai Noel, não podem abraçar muito o Papai Noel. Eles chegam e se atiram no colo do Papai Noel. Não tem o que fazer, né? Olha, se eu fosse criança, eu quando criança também, olha, eu tinha esse sentimento, ficava horas nas filas, que é a realidade, né? E quais são os maiores desafios, né? O senhor falou, olha, teve a pandemia da Covid-19, tivemos outros transtornos, catástrofes climáticas, que podem, né, abalar emocionalmente essas crianças. E a gente sabe dessa dificuldade. Sim, qual o pedido mais inusitado que foi feito aí? A gente não tinha combinado antes, hein? Mas tenta puxar na memória, assim, qual o pedido que uma criança fez mais inusitado para o senhor e que o senhor prontamente respondeu ela? Pedido de uma garotinha de 5 anos, fez o pedido, diz ela assim, eu posso fazer um pedido para minha mãe? Digo, pode. Aí digo, o que a tua mãe precisa? Diz, a mãe quer arrumar um namorado. E conseguiu, será? Olha, eu acho que conseguiu, por causa...
ficou o mistério no ar. E agora falando da transformação. Vou mostrar a equipe que está trabalhando aqui, ó. O próprio Felipe pode aparecer, não tem problema. Todos eles que fazem a diferença aqui, pode abanar. Por quê? Porque eles, junto com os barbeiros, junto com a recepcionista, fizeram acontecer. O que o senhor achou da transformação que aconteceu com o senhor? Barbinha feita. Achei ótimo. Achei ótimo. E o tratamento também do barbeiro. Porque eu, nos meus 80 anos que eu frequento barbearia, pela primeira vez fui atendido como gente. E eu vou terminar, pessoal, até com uma brincadeira. Quando eu coloquei os pés aqui, né, a gente chegou e o Fernando fez uma brincadeira com o senhor, né? Como é que é essa brincadeira? Daí o senhor brincou, ho, 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 né? Pergunte para o Papai Noel se ele rói unha. O senhor rói unha? Ho, 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 ho. Fica o destaque, agradeço, senhor, para todo mundo. Obrigado, senhor Raimundo, André, obrigado por falar conosco também. É isso, uma transformação com mais de 15 profissionais que fazem, né, a magia do Natal de fato acontecer, que escutam histórias, ouvem pedidos de crianças e até adolescentes, por que não adultos, no dia de Natal, dia 25 de dezembro, que já está chegando por aí com um grande trabalho, e deu trabalho também para toda a equipe fazer isso, mas também que, com toda certeza, é muito bem recompensado nos nossos corações. Volto com vocês no estúdio. Tá certo. Obrigado, William, pelas informações. Vamos conferir como é que foi a transformação desse Papai Noel aí. Hoje de manhã, no Inspire-se, a Andréa de Vargas mostrou e a gente vai acompanhar agora como é que foi a transformação do Papai Noel. A gente tem aí? Tá, bota aí, ó. Olha ali, ó. Papai Noel chegou lá, né? Fez o cabelo, fez a barba. Olha ali, ó. Aparentemente um senhor normal, como qualquer outro, mas Papai Noel também se cuida, né? Olha só. Aquela paradinha ali no cabelinho branco, a barba também. O Fischer tá assim também, né? Que o Fischer pinta, né? Mas o Fischer tá assim também. Olha ali, ó. Transformação, porque tu acha que Papai Noel não se cuida também? Isso aí, ó. O ano que vem nós vamos mostrar, se Deus quiser, vai estar o Fischer aí no shopping mais próximo de você, como Papai Noel. Tá bom? Agora, 12h, 26 minutos, a gente vai para o nosso break, mas em seguidinha, se eu ainda estiver aqui, a gente volta, tá bom? É um instante só.
Estamos de volta com o RS em Pauta, 12h31. Sempre agradecendo a sua companhia ao vivo aqui com a gente no RS em Pauta de segunda a sexta-feira. Deixa eu atualizar uma típica quinta-feira de primavera, né? Aqui na capital dos gaúchos, atualizando temperatura 21 graus. E olha, tem um ciclone tropical se aproximando do país e vai trazer instabilidade também, principalmente aqui para o Rio Grande do Sul, nesse final de semana. Vamos adiante, vamos mudar de assunto, porque agora a gente vai falar sobre uma mudança na relação aí, né, na questão do direito de família, principalmente, né? A gente tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que passa a incluir agora o abandono afetivo como ato ilícito. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar com o Dr. Guilherme Colim, que já está aqui, sobre a lei que alterou aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo abandono afetivo como ato ilícito. Boa tarde, doutor Guilherme. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Boa tarde, Cláudio. Tudo bom? Tudo bem. Que mudança é essa, doutor Colim, né? Qual as alterações trazidas pela lei 15.240, estava procurando aqui, /25, né? Que muda aí, como que abandono afetivo agora é um ato ilícito? O que é isso, doutor Guilherme? Cláudio, já existiam algumas decisões judiciais condenando pais, mas não apenas pais, às vezes filhos também, por abandono afetivo, né? Mas a Lei 15.240, ela alterou os artigos 4, 5, 22 e 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ela contemplou ali no artigo 4º o que significa assistência afetiva. Pois é. No inciso 5º, classificou o abandono, o descumprimento da obrigação de prestar assistência afetiva, classificou como um ato ilícito. Lá no seu artigo 22, que já existia, o artigo 22 ele é seletivamente utilizado pelo Poder Judiciário, né? Ele diz que é dever dos pais cumprir e fazer cumprir as decisões judiciais, assim, assado, e menciona que é dever também a prática da convivência familiar, não só com o pai e com a mãe, a convivência familiar. No artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele colocou os professores, os estabelecimentos de ensino, atribuiu a eles a obrigação de noticiar ao Conselho Tutelar quando detectarem a prática do abandono afetivo por algum dos genitores. Então, objetivamente falando, a Lei 15.240, ela legalizou, ela trouxe um fundamento legal para algo que, em certa medida, já existia na jurisprudência, que é o reconhecimento da ilegalidade do abandono afetivo. E ela trouxe ali alguns critérios que poderão agora fortalecer as pessoas que buscarem a proteção judicial com base nisso. Perfeito. Mas, doutor Guilherme, a gente tem falado no direito de família, o doutor Guilherme é um especialista no assunto, em outras situações que, às vezes, acabam se tornando armadilhas, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o sujeito liga para o pai ou para a mãe, né, que não está com a guarda, que não está naquele momento, solicitando a presença dele. No momento que ele não pode atender. Por exemplo, está no trabalho e tal, né? E aí, vai ser considerado também um abandono afetivo? Eu duvido que isso não vá acontecer às pampas, Cláudio. Pois então. O artigo 4º, ele foi... Do ECA, ele ganhou o seu parágrafo 3º, que tem 3 hipóteses, 3 condutas que configuram a obrigação do exercício da assistência afetiva. É a participação em questões escolares, educacionais, a participação, a intervenção, o acolhimento em situações de crise, de estresse. Então, vamos imaginar lá que a criança é hospitalizada, perdeu um parente. E o inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso que tu acabaste de falar, que diz que é dever do pai e da mãe terem a convivência presencial quando solicitada
E, por óbvio, não estamos aqui falando de transformar o pai ou a mãe em escravo dos caprichos do Sim, filho ou da mãe do filho, do pai do filho. Mas ele obriga a presença presencial e tem ali no finalzinho uma ressalva, né? Quando for possível atender, que é algo muito subjetivo. A armadilha que eu acredito que poderá acontecer, e em certa medida a gente tem um pensamento ambivalente, será que a gente deve falar aqui, realmente estou dando ideia, né? Mas a criatividade alheia também, a criatividade do mal, ela... É imprevisível. Exato. Imaginando o seguinte, a criança está com a mãe ou com o pai, e a criança manda, ou a mãe ou o pai, o detentor da guarda, começa a mandar mensagens de WhatsApp para o outro genitor. Ah, papai, mamãe, estou com saudades, vem aqui me ver, por favor, vem aqui, Aí a pessoa não atende. Não atende por quê? Às vezes porque não quer, às vezes porque o abandono afetivo também acontece. Ok, mas às vezes porque não pode. E às vezes porque não pode. E é ônus do titular da obrigação comprovar o impedimento. Não que a pessoa precise estar num plantão 24 horas. 24 horas. Me chamou, tem que ir correndo. Não. Mas é recomendável, preventivamente falando, que o pai ou a mãe que não seja o detentor da guarda, que ele tenha como comprovar o justo impedimento e tenha como comprovar que ele não foi naquele dia que o filho solicitou, mas que ele está à disposição em outros momentos. Porque a ausência paterna ou ausência materna é a que constitui o abandono afetivo. A ausência do pai ou da mãe naquele evento, naquele dia, naquele horário, não. O abandono é diferente de não estar presente naquele horário específico. Sim. Mas a continuidade da ausência configurará, e aí, em certa medida, eu até concordo, ninguém é obrigado a ter filhos, mas uma vez tendo filho, é obrigação prestar esta assistência afetiva mesmo. Tudo bem. O problema é isso, é a armadilha que poderá ser construída em cima disso. É como a questão da Lei Maria da Penha, sem precisar com fé pública, digamos assim, por parte da mulher, né? Sem provas. Para a medida protetiva. Agora tem uma recente decisão do STJ prevendo que a medida protetiva dispensa a prova. A palavra da vítima basta. Pois é. Mas a condenação por violência doméstica, não. Bom. Porque eu já vi delegadas comentando do excesso de denúncias falsas, inclusive. Há quem diga que é 80% das ocorrências... Armadilha. Os ventos parece que estão mudando, Cláudio, sobre isso. Não é o tema da entrevista de hoje, mas só um comentário. Os ventos parece que estão mudando. Já existem algumas situações de pessoas que praticaram falsas acusações e foram condenadas. No meu Instagram pessoal, colim.guilherme, e no meu Instagram do Saiba Direito, também no Instagram, eu postei hoje nos stories o caso de uma mulher que foi condenada a pagar R$5.000, né? R$5.000 de indenização por dano moral por falsa acusação de abuso sexual. Está ali na tela ali o endereço do Dr. Colim. E então, nós temos algumas decisões que estão se tornando um pouco mais frequentes. Pois é, né? Para equilibrar essa balança. Mas o abuso, o mau uso, ao meu ver, o superdireito, ele fomenta o mau uso. Pois é. O problema não é a mulher nem o homem. Qualquer pessoa detentora de um superdireito tem a tendência de usá-lo de maneira abusiva, em especial quando está com raiva, né? Nesse sentido, doutor Guilherme, voltando ao assunto ali da questão do abandono afetivo ser ilícito, né? Tem um caso, por exemplo, que o pai, por exemplo, não consegue ver o filho, né? Não tá restrito lá, a mãe não deixa, aquela coisa toda e tal. E, por outro lado, ele é acusado de abandono afetivo. Eu já vi um amigo meu passar por isso, viu? Uma dificuldade para ele ver o filho, uma dificuldade tremenda, a mãe obstaculizando tudo que pode e não pode. E lá pelas tantas ainda diz para o sujeito, para o pai do filho, que ele é um pai ausente, que seria um pai que não está presente, então não tem direito a nada, a conviver com o filho. Cláudio, se tu tens um único amigo que passou por isso, ou tu tem muito poucos amigos, ou os teus amigos são muito sortudos, porque eu vejo isso todos os dias. Pois é, eu trabalho com isso. Né, a alienação parental, ela consiste em dificultar, ela é praticada de diversas formas. Uma delas consiste em dificultar
o acesso O acesso ao... do outro genitor ao filho. Às vezes dificultando através de obstáculos, através de levando para outra cidade, às vezes criando um ambiente hostil, muitas vezes manipulando psicologicamente aquele filho para que não queira ver o outro genitor, o pai ou a mãe. E lembrando que a alienação parental não é praticada só pelo pai, só pela mãe. Tem Sim. muito vô e vó praticando também. Sim, muito sim. tio e tia, E irmão mais velho. condenados, inclusive, já. Condenados, irmão mais velho também. Sim, sim. Tem de tudo. Então, e isso o que eu vejo, Cláudio? A beligerância, que já não é pequena nas varas de família, aumentará. Porque existe uma tipo de ação que é a ação declaratória de alienação parental. Hoje, as pessoas que ajuizam ações declaratórias de alienação parental costumam fazer motivadas, basicamente, pelo seu anseio de ter uma relação saudável com seu filho. É o que acontece, na maioria das vezes. Elas, por questões afetivas, questões morais, querem ter acesso ao filho, querem ter uma relação bacana com o seu filho, não conseguem, ajuizar uma ação declaratória de alienação parental para buscar esse acesso e para punir, para corrigir, para cumprir com o seu dever social de evolução, né? de corrigir a conduta do outro que está produzindo essa doença. Aliás, a alienação parental foi classificada como doença. Síndrome da alienação parental está no Código Internacional de Doenças, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Com a introdução do abandono afetivo como ato ilícito no Estatuto da Criança e do Adolescente, a ação de alienação parental terá uma finalidade a mais, qual seja a de pré-provar, a de demonstrar que aquele pai ou aquela mãe estão sim buscando o acesso ao filho. E na ação declaratória de alienação parental, aquele genitor que em outra circunstância poderia ser acusado de abandono afetivo, produzirá as provas necessárias, a própria ação já será uma prova, Sim. de que ele não abandonou, que a sua ausência, seja de que maneira for, ela é involuntária. E o abandono afetivo, para ser ilícito, ele deve ser, para que haja um abandono, ele deve ser voluntário. Se eu sou impedido de ver o meu filho, não é abandono. É incoerente, né? E aí nós temos uma série de situações, as atividades escolares, os eventos de família, nós temos a questão das madrastas e padrastos, nós temos uma série de elementos que são usados, às vezes, como pretexto para dificultar o acesso. E aí aquela pessoa, é aquilo que tu falaste, Cláudio, ele é impedido de ver o filho e é acusado de abandoná-lo. Tem uma outra situação também aqui, chegou um recado do ouvinte aqui de Porto Alegre, aqui do Renato, que diz o seguinte: eu já ouvi muitos relatos por pessoas de ambos os gêneros notificando problemas, pressões, restrições e etc., vindo dos seus atuais companheiros e companheiras, né? Madrastas e padrastos que têm ciúmes do pai ou da mãe da criança, no caso, né? E acaba tentando afastar o genitor do próprio filho, no intuito de afastá-lo, não do filho, mas da mãe ou do pai do seu filho, né? Então, isso acontece mesmo, direto. O que o senhor acha sobre isso, doutor? Isso é muito comum, Cláudio. Isso é muito comum. E aí aquele pai ou aquela mãe casado ou namorando, tendo um casamento, uma união estável com aquela pessoa que tem essa insegurança, tem esses ciúmes, ele acaba ficando entre o mar e o rochedo, acaba ficando numa situação entre a cruz e a espada. O que eu faço? Porque ele tem uma crise em casa, ele tem uma resistência em casa, ele tem uma pressão psicológica na sua casa e tem uma obrigação legal junto ao seu filho, além do seu afeto e questões morais. Primeira dica, pegue este vídeo aqui, que estará lá no meu canal Saiba Direito, e mostre para a sua namorada ou para o seu namorado. Porque agora, esse é até uma vantagem. Na hora de discutir a relação. Na hora de discutir a relação. Da DR, né? A DR, como é bom uma DR, né? Tem o seu valor. É bom, né? Para discutir a relação. Para esclarecer assim, as coisas. Naquele dia, se o cara chega em casa achando que terá uma noite tranquila. Uma noite tranquila, de amor, tem uma DR lá, discutir a relação, tudo mais. Né? Pá, vai pro fight. E aí, hoje, a Lei 15.240, em certa maneira, em certa medida, trouxe um amparo, um argumento a mais para aquele pai ou para aquela mãe que precisa discutir a relação com a sua companheira ou companheiro, namorado ou namorado,
quando ele vai na apresentação da escola dos filhos, no aniversário do filho, em eventos relacionados ao filho, quando ele vai no médico com o filho. Meu filho mais novo, Cláudio, o Henrique, hoje está com 6 anos de idade, sempre que possível, eu não moro com a mãe dele já há mais de 5 anos, sempre que possível nós vamos juntos no pediatra. O meu filho tem o privilégio de, com frequência... O pai e a mãe... Ele não vai muito no pediatra, ele vai só quando precisa, de vez em quando. Mas, quando possível, ele vai no pediatra acompanhado pelo pai e pela mãe. E isso... Que não estão juntos, que não são casados. Não, a gente não está junto, ele não vai de mão dada. Mas é pelo pai e a mãe. Pai e mãe, exato. E isso é um direito que ele tem. É um direito que ele tem de, dentro do possível, ver o pai e a mãe dele convivendo de maneira civilizada, de maneira organizada, de maneira proativa, trocando ideias. Cuidando dele. Será que a gente leva no posto de saúde para fazer essa vacina, ou a gente vai na farmácia? A vacina da farmácia é um pouco melhor. É o Será oposto, que a gente faz isso? É o oposto dessa, digamos assim, de se instigar aí, né? O conflito entre homens, mulheres, né? É que parece, na cabeça de muitas pessoas, o conflito, ele alimenta a relação, né? Tem a briga, depois tem a dopamina da reconciliação. Então, mas, de qualquer maneira, existe ex-mulher, existe ex-marido, não existe ex-filho. 1. Boa. 2. Vamos usar a lógica. Põe no Google, duvide do que eu estou falando. Como eu gosto que duvidem do que eu falo. Coloque no Google. Índice de separação de divórcios. Segundo o Google, 47% dos casamentos são desfeitos no prazo de 10 anos, não sobrevivem em 10 anos. Ou seja, nós temos um argumento estatístico. Você está lá casado, e aí, em nome de um casamento que tem 50% de chance de não durar 10 anos, você vai se afastar do seu filho? O argumento moral nem se fala, o vínculo afetivo. Você escolheu a pessoa para estar ao seu lado. A pessoa que está ao seu lado escolheu você para estar ao lado dela. O seu filho não participou dessa escolha. O seu filho não participou. Quem abriu lá a vaga para namorado ou para namorada foi você. O seu filho ele não foi lá consultado, vem cá, o que tu acha? Olha o currículo dessa candidata aqui. Não participou. Então, nós temos a questão lógica, a questão estatística, a coerência, e nós temos agora também o fundamento legal. Não é ilegal desfazer um namoro. Não é ilegal se divorciar. Mas é ilegal não prestar assistência afetiva aos seus filhos. O artigo 22 do ECA fala em convivência familiar. O artigo 4, inciso 3º, parágrafo 3º, inciso 1º, fala em questões escolares. O inciso 2º fala em questões dramáticas, questões sensíveis ao filho. O inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 4º fala em contato físico direto quando solicitado. E aí aquele namorado ciumentos, chiliquentos muitas vezes, precisam, talvez, ter paciência. Cair na real. Não é ter paciência, é cair na real. Porque não existe ex-filho. Ex-namorado existe. Ex-namorado existe. Ex-filho, não. É verdade. E mais, agora, eu sou advogado, mas invado outras áreas. Não tem problema. Tem coisas que, quando precisa, não adianta, quando adianta, não precisa. Se você precisar explicar para sua namorada, para sua esposa, para o seu marido, para o seu namorado, que você tem obrigações parentais, se você precisa tem alguma coisa explicar, errada. Será que adianta? Tem alguma coisa errada. errada. E se adiantasse explicar, será que precisaria? Pois é. Boa. Fica a reflexão, doutor Guilherme Colheiro. Se pensar. Fica a reflexão, né? Infelizmente, nosso tempo está esgotado, doutor Guilherme, mas a gente botou lá colim.guilherme, né, no Instagram ali. Esse é o meu pessoal e tem o Saiba Direito E também. tem o Saiba Direito no canal no YouTube, que eu tive o prazer de ver lá desde o começo. Tem ali, né, sobre direito. Tem também dicas financeiras também, né? Dicas financeiras, eu economizo direito. Olha só, brincadeira, que bem interessante mesmo. Aliás, eu devia botar na escola isso aí, né, doutor Guilherme? Mas, enfim... Eu tinha que ensinar a educação financeira para os juízes da vara de família. Também, né? Eu e o doutor Guilherme, a gente está sempre trocando informações ali, acompanhando as decisões, jurisprudência.
Direito de família é bem interessante, a gente vai trazer sempre exemplos e ajudar o debate sobre o tema de uma forma prática de quem vive muitas vezes a situação. Simples assim, sem instigar ódio, briga, não é isso, aqui não é esse o objetivo. Obrigado, doutor Guilherme, mais uma vez pela participação, tá bom? Eu que agradeço, um abraço. Um abraço. Muito bem, vamos adiante então com o RS em pauta desta quinta-feira, 21 graus em Porto Alegre. E olha aqui, ó, a gente segue agora falando sobre a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Quase 50 mil obras foram comercializadas na Feira do Livro pelos visitantes, né, que circularam aí na Praça da Alfândega. O nosso repórter William Cardoso visitou mais uma vez o Paraíso dos Livros e conta para nós um pouco melhor essa história. Vamos conferir. Olá pessoal, estamos neste momento na Praça da Alfândega, região central de Porto Alegre, um local histórico, mais uma vez acompanhando a 71ª edição da Feira do Livro, que já nesses seus primeiros dias registra uma movimentação muito grande. Quem vai contar um pouquinho melhor, principalmente sobre a programação, como é que está sendo esse primeiro momento, né, positivo para a cidade, não só de porto-alegrenses, mas de outras pessoas que vêm de diversas regiões, é a Sandra. Muito obrigado por falar conosco em mais uma edição da Feira do Livro. E que a gente pode trazer de novidades, mas também, principalmente, o debate mais importante, a literatura. Muita coisa boa, isso eu posso afirmar. Essa programação ela é feita o ano todo com muito carinho, com muita atenção, buscando a diversidade e todos esses assuntos que estão em pauta nesse momento na sociedade, né? Buscamos publicações e autores que estão se dedicando a esse tipo de assunto. E está riquíssima. O primeiro final de semana foi estrondoso, todos os eventos lotados, e tivemos Lucianinha Aparecida, Marta Medeiros, Andréa Del Fuego, internacionais. Para vocês terem uma ideia, nós temos 42 convidados de outros estados e 17 autores internacionais. Para os próximos dias, o que o público pode esperar? Claro, trazendo ao longo da semana, mas principalmente o final de semana, que a gente sabe que é onde as pessoas têm maior tranquilidade, conseguem fazer essa movimentação, como foi no último final de semana, mais de 47 mil exemplares de livros vendidos. A gente vai comentar sobre isso, sabendo da importância para a capital. Entre todas as capitais, Porto Alegre, entre tantos entre tantos Brasis, a capital que mais lê, isso é muito positivo. No próximo fim de semana nós temos grandes destaques, vou dar 2. Milton Atum, no dia 9, sobre a mediação de Sérgio Gonzaga, também na Sala do Jacarandás, no dia 9, às 17h30. E no dia 8 temos um nome internacional, que é o Javier Montes, que traz a história de Luz del Fuego, uma grande personagem dos anos 50, 60 aqui no Brasil, e sobre a mediação de Lutomé. Perfeito, Sandra. Eu te agradeço, muito obrigado. Fica um convite especial para todo o público e mostrar um pouquinho, conectando a cultura nesse momento, conectando histórias, compartilhando movimentos. Essa é a Feira do Livro em sua 71ª edição. Diferentes escolas, ou seja, idades que passam pela Feira do Livro. Eu comentei, né, sobre o último final de semana, 47.300 livros comercializados em 2 dias, tanto no sábado quanto no domingo. Claro, o tempo ajudou. E a gente espera que o próximo final de semana também tenha a mesma temperatura, o que acho que vai mudar por conta da previsão do tempo, que indica que vem chuva na sexta-feira. Mas com certeza vai ser positivo. Sobre os livros, né, que mais foram comercializados, vou citar 3, que são 3 históricos, né? Hamlet, de William Shakespeare, que conta a história de um príncipe dinamarquês que busca a vingança do seu pai, que foi assassinado pelo próprio irmão, que agora é o rei Cláudio. Esse é um grande clássico de um dos maiores escritores, que é William Shakespeare, já contextualizando isso, que acontece nos dias atuais, mas lá no passado também aconteceu. Então, foi um dos livros mais vendidos. Além disso, Anne Frank, o Diário de Anne Frank, ela mesma é a própria autora, contando sobre a busca pelos nazistas, pelos judeus, uma realidade, triste realidade, que ela contextualiza dia após dia, como foram as buscas, onde ela ficava escondida,
como era a compra por alimento, como era a amizade, em quem ela poderia confiar, e ela não vivia sozinha. Ela vivia com toda a sua família. E um outro livro, esse ficou em primeiro lugar entre um dos mais vendidos na Feira do Livro, George Orwell, 1984, que foi traduzido em 1949, pós o período da Segunda Guerra Mundial, que também é um livro clássico, falando sobre política, ideologia, mas principalmente o totalitarismo, um dos principais livros aí para serem divulgados, 3 entre os 10 maiores livros vendidos nos 2 dias da Feira do Livro, e é esse o público. A movimentação intensa, positiva, e é isso que a gente busca, né? Beba desta fonte. Até o dia 16 de novembro, das 10 da manhã até as 8 horas da noite, fica o destaque especial para todo o público acompanhar. Mais uma Feira do Livro que já chegou para ficar mais uma vez como um sucesso. Lá atrás ela foi realizada para trazer o público até a Feira do Livro. Tem até um dito popular: se as pessoas não vão até a Feira do Livro, nós levamos a Feira do Livro até as pessoas. Volto com vocês no estúdio. Maravilha, obrigado, William, pelas informações. Imagina com esse tempo aí, né? Espero que não tem previsão de chuva no final de semana. Se não, uma baita pedida aí, visitar a Praça da Alfândega e conferir a 71ª Feira do Livro de número 71, ali, né, no Centro Histórico da capital. Agora, 12h 57 minutos. Vamos fazer mais um intervalo, mas em seguidinha tem mais RS em Pauta, a gente já volta no instante só.
Estamos de volta com o RS em Pauta, ao vivo nesta quinta-feira. Obrigado pela sua companhia. Agora 1h01, acerta o relógio comigo aí. E a gente volta aí para a Feira do Livro, a falar sobre a Feira do Livro, que está encantando os visitantes, né, que circulam ali pela Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre. Ainda mais com esse clima aí de primavera, né? E a nossa equipe conversou com uma contadora de história para crianças. E ela deve lançar seu próximo livro amanhã. Confere comigo. Olá pessoal, estamos neste momento na região central de Porto Alegre, mais precisamente na Praça da Alfândega, local histórico, arborizado, né, com tantas histórias e, claro, acontecendo por aqui a 71ª edição de mais uma Feira do Livro, a maior a céu aberto da América Latina. Quem vai comentar um pouquinho melhor sobre a questão dos trabalhos realizados no setor infantil e infanto-juvenil é ela, nossa amiga Bárbara Catarina. Muito obrigado por sempre nos atender. A Bárbara, que é uma das principais, se não a principal contadora de história de Santana do Livramento, mora em Canoas. Como é que está sendo mais uma experiência, como tu sempre fala, uma feira do livro cheia de emoções? Todos os anos são muitas emoções literárias nessa feira. Esse ano o nosso espaço chama Mercado das Histórias. A gente está trazendo parlendas, trovinhas, trava-línguas, tudo muito fresquinho. Tem de tudo um pouco, né? E ali a gente está com uma equipe muito linda. A Bruna, o Marco, a Silvia, que a gente recebe as crianças durante a semana, as crianças que vêm das escolas agendadas. Durante o fim de semana é o público espontâneo que está super convidado a chegar. Ainda tem muito espaço para agendamento. Escolas, né? Venham se agendar para escutar as histórias. E o nosso espaço tem esse frescor de um mercado onde os contadores de histórias são atendentes. E ali tu encontra de tudo. Encontra um escritor que está passando na passarela, encontra um cordel, encontra uma poesia, encontra um versinho, encontra um trava-língua e até uma adivinha. Tudo tem no Mercado das Histórias. É interessante, as histórias que se conectam, e a gente vai passando por aqui, mostrando esse ambiente espetacular em meio à natureza, que é a região central de Porto Alegre, na área infantil e juvenil, com todos os patrocínios, Lei Rouanet, um incentivo a projetos culturais, que faz esse trabalho, o patrocinador master, né, que é a Petrobras. Mas eu queria contar sobre esse livro que eu estou segurando na mão. Quem está acompanhando desde o primeiro momento está vendo esse livro aqui, A Pedra que Corre. E a Bárbara Catarina é a escritora desse livro, junto com a Marília Pirillo, e eles vão fazer o lançamento oficial dia 7 de novembro, às 6 horas da tarde, aqui na Feira do Livro. Que história é essa? Que livro é esse? Totalmente voltado, claro, para as crianças. Como é que é A Pedra que Corre? Esse livro, ele foi criado para a primeira infância, né? É o meu primeiro filho literário. Eu também sou uma filha literária aqui dessa Feira do Livro, né, de Porto Alegre. E é o meu primeiro livro, que se chama A Pedra que Corria. Vocês já viram uma pedra correr? Pois Bárbara Catarina faz as pedras correrem. A Júlia é uma menina que nasceu no dia de Natal. Ela é um presente para a família. E quem nasce no dia de Natal merece 2 presentes. A Júlia, vocês querem saber mais? Tem que vir no dia 7 de novembro, aqui às 18 horas, para o lançamento da Pedra que Corria. Eu e a Marília Pirillo, a ilustradora, vamos estar ali compartilhando com vocês alegria do olhar de uma criança. É muito importante. A gente acompanha, inclusive, as outras bancas, são 10 bancas no total, que fazem a diferença na vida das crianças. E eu pergunto para ti agora, porque eu acho que é muito importante. Porto Alegre recebeu recentemente como o título de capital que mais lê, pelo menos um livro cada porto-alegrense tem em casa, entre todas as capitais do Brasil. Mas a gente sabe que existe um déficit muito grande, tanto nas escolas, mas principalmente dos pais, porque educação vem de casa, a escola mantém essa educação. Qual o principal pilar e desafio para manter a leitura por parte das crianças? Tu que é uma contadora de história, a gente vai mostrar o espaço dela aqui, o Mercado das Histórias, com todos os seus patrocinadores masters, lá os outros contadores de histórias que fazem toda a diferença dia após dia. Mas é importante falar sobre isso. A dificuldade da leitura na primeira infância. Essencial.
que os pais leiam para os seus filhos. Os pais precisam pegar o livro na mão e lerem para os seus filhos. Os pais precisam cantar para os seus filhos mais. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. A gente percebe que as crianças não sabem mais essa letra. Uma letra que nasceu como poesia e ganhou melodia. Hoje as canções, as parlendas, que fazem parte da nossa oralidade, da nossa tradição, estão se perdendo, pois elas não escutam mais. As crianças hoje não escutam mais. E como é que tu vai reproduzir se tu não escuta? Se tu não vê teu pai cantar, tua mãe cantar, tua avó, se tu não vê o teu pai ler um livro para ti, uma mãe ler um livro. As crianças aprendem por repetição. Elas gostam de escutar muitas vezes a mesma história, até que elas já começam a contar a história e a reproduzir, e elas se tomam conta da história, né? Então, eu acho que é essencial para a formação de leitor que um pai e uma mãe continuem cantando e que leiam para os seus filhos. Seja uma diferença na vida dos filhos. Eu vou agradecer a Bárbara aqui e mostrar mais um pouquinho esse espaço com outros livros. Fala, pode falar. Nossa equipe, pode? Pode apresentar. Eu quero apresentar o Marco Marquesano, nosso contador de histórias, Silvia Gramprin, e Bruna Ferreira, que são os nossos contadores aqui do Mercado de Histórias. Essa equipe ouro, né, da contação de histórias aqui da Feira do Livro. E é a equipe principal de contadores, é a equipe que representa a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. O Mercado das Histórias. Olha só que ricos aventais, todos feitos pela Silvia Canto. Esse cenário lindo, né? Que tem um pouquinho de tudo. Tem até um versinho lá. Sou pequenininha do tamanho de um botão. Carrega o papai no bolso e a mamãe no coração. Eu vou pedir agora, ó, fazer um convite, os 4 aqui no meio. Pode se aproximar aqui no meio. O nosso repórter cinematográfico sai um pouquinho para trás e filma os 4 fazendo o convite, né, para virem diariamente aqui na Feira do Livro. Esses atendimentos especiais são realizados. 47 mil, mais de 47 mil livros comercializados no primeiro final de semana. Tchauzinho, agradecendo e fazendo pedido para todo mundo vir para mais uma edição, a sua 71ª edição da Feira do Livro. Venham para a Feira do Livro, venham escutar histórias no Mercado de Histórias, todos os dias, das 10 às 4h30 da tarde. E durante o fim de semana, nós temos todos os horários cheios, muitas emoções lindas. Maravilha, obrigado William Cardoso pelas informações aí da nossa Feira do Livro de Porto Alegre, ali no Centro Histórico, na Praça da Alfândega. Agora 1h09 e nós chegamos em novembro, né? Mês que muitas campanhas são realizadas justamente em alusão aí ao cuidado dos homens com o câncer e o aumento da próstata. A gente já falou sobre isso aqui no RS em Pauta. E na última quarta-feira o Grupo Hospitalar Conceição realizou aí um trabalho muito bacana em alusão ao tema e a nossa equipe foi lá acompanhar. Confere comigo. Muito boa tarde, Cláudio, e a todos que acompanham a programação do RS em Pauta. Estamos neste momento no GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, mais precisamente no auditório, onde devem ser debatidos pautas referentes ao Novembro Azul. Chegamos em novembro e uma delas, um dos principais temas, é claro, a doença, uma das principais doenças que acometem os homens. Quem vai contextualizar um pouquinho melhor é o especialista Daniel. Obrigado pela disponibilidade para conversar conosco. Eu quero entender um pouquinho melhor câncer de próstata e tudo que vem além, né, sobre os cuidados, a promoção, mas principalmente a proteção diária, né, com a doença ou mesmo a prevenção para não ter a doença. Muito boa tarde amigos da Masper TV. É realmente um prazer poder estar aqui compartilhando com todo o grupo hospitalar esse início de Novembro Azul. É um mês que nós utilizamos para lembrar, a cor azul é utilizada para lembrar os homens da importância de manter sua saúde em dia e principalmente também para fazer a prevenção, promoção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Uma doença que tem uma incidência altíssima, certo? Fica em segundo lugar, só perdendo para os cânceres de pele e no melanoma. São quase 70 mil casos por ano.
e a gente sabe que fazendo um diagnóstico precoce, os exames preventivos, aqueles exames que todo homem a partir de 50 anos deve fazer, homens a partir de 45 anos com história familiar ou afrodescendentes ou com algum tipo de mutação, que é o exame de PSA, exame de toque. A gente sabe que esses pacientes, quando diagnosticados precocemente, têm uma chance altíssima, beirando 95% de cura da doença. E a gente sabe que os exames de rastreamento atualmente estão consolidados como exames necessários para a redução de mortalidade do homem que faz essas avaliações. Então, super importante lembrar. E aqui a gente está nessa festa, que conta com suporte e assim o apoio de todo o nosso corpo diretivo, todo o nosso corpo gerencial, multidisciplinar, enfermagem, pessoal da farmácia. Então, vai ser uma grande festa para poder lembrar isso. E tem uma programação vasta hoje. O dia vai ser um dia de bastante conhecimento, distribuição de conhecimento, mas também um dia da gente poder lembrar da importância desses exames todos para a saúde do homem. Perfeito, está uma festa realmente desde o primeiro momento quando a gente chegou e todo o público aguardando porque ainda não começou de fato a cerimônia aqui no Centro de Oncologia e Hematologia. Bom, falando sobre alguns números, né, tu me falou, olha William, são quase 70 mil casos ano, a gente tem ali o dado, o próprio Ministério da Saúde divulga que no triênio 2023 a 2025 passam dos 71 mil casos de perspectivas. Óbitos também, existe um número muito alto e precisamos falar, não gostamos de falar, mas essa é a realidade do país. 17.500 vidas perdidas só em 2024. Bom, trazendo isso à tona, né, falando sobre a importância do debate, quero que desse um recado para o público, principalmente o masculino que está acompanhando a programação, para ir até o médico. A gente tem aquele receio, aquele medo, principalmente após os 40, 50 anos de idade, mas é preciso, independente se tem histórico familiar ou não, é necessário, principalmente nesse momento, que é o Novembro Azul, em alusão à doença, ir ao médico, né? Fazer o exame de toque. Exato, é super importante isso, né, levar para toda a comunidade, toda a população, né, a importância de poder fazer esses exames, lembrar assim, que o GHC conta com uma equipe especializada que conta também com todas as unidades básicas de saúde que fazem a triagem desses pacientes. A gente tem uma equipe de quase 20 profissionais de urologia, mas a urologia do GHC é composta por quase todos os colaboradores que fazem parte do grande grupo. A gente sabe que, como eu falei, o diagnóstico precoce talvez a chave fundamental no tratamento desses pacientes. Lembrando, né, que sempre todos os homens, independente, como se falasse bem, da história familiar ou qualquer fator de risco, a partir de 50 anos é necessária essa avaliação anual. E os exames são esses, tem que se fazer o exame de toque e o exame de PSA também. Eles são exames que são complementares, não são substitutivos. Então, às vezes o pessoal pensa, vou fazer só o exame de sangue, tá bom. Não é o suficiente, né? Cerca de 20% dos tumores de próstata vão cursar com exame de sangue normal e exame de toque retal alterado. E a gente dá seguimento daí às avaliações. Então, lembrar assim que aqui no hospital, durante esse ano que passou, a gente tem trabalhado arduamente com o pessoal da direção e das gerências, como falei, foi incorporadas novas tecnologias. Atualmente a gente conta, além dos tratamentos para doença localizada, que são as cirurgias abertas ou cirurgias laparoscópicas, também a radioterapia, que está sendo incluída no rol de tratamentos de forma curativa para esses pacientes todos. Perfeito, doutor. Muito obrigado por falar conosco, para trazer luz a esse importante debate que anualmente, né, deve ser debatido não só em novembro, mas ao longo de todo o ano. O segundo câncer que mais acomete homens no nosso país, o câncer de próstata, em alusão ao Novembro Azul, e como o próprio tema já traz o debate, prevenir é viver. Volto com vocês no estúdio. Ok, obrigado Anderson pelas informações. Importante, hein? Não deixe de fazer seu exame, você principalmente que tem mais de 45 anos. Agora 1h15, vamos para o intervalo, mas não sai daí porque na sequência, meu amigo Felipe Machado traz as informações do esporte aqui no RS em Pauta. É um instante só, a gente já volta.
Teste, som. RS em pauta de volta agora, 1h17. Felipe Machado e as informações do esporte. Boa tarde, Felipe. Tudo bem, boa tarde, Cláudio. Boa tarde para quem está acompanhando o RS em pauta. Uma quinta-feira para repercutir a péssima rodada para os gaúchos, exceto para o Juventude, que venceu o Sport por 2-0. Mas o Inter foi disputar uma final de Copa do Mundo. Encarou a equipe do Vitória lá no Barradão, um adversário direto na parte de baixo da tabela. O Inter estava a 5 pontos. E foi derrotado. O técnico Ramon Dias manteve a ideia de deixar o Carboneiro no banco de reservas, manteve o esquema com 3 zagueiros. Sem mercado, optou por Cleiton Sampaio. Ricardo Matias foi o comandante do ataque. Mas o Inter, naquele linguajar popular, nem em campo entrou. Teve muita dificuldade de construir, com o gol do Lucas Halter foi derrotado. E agora tem que secar o Santos, que hoje encara a equipe do Palmeiras. Aliás, Palmeiras, Flamengo e depois Palmeiras. Essa é a tabela do Santos, para quem sabe tentar alcançar o Inter e colocar o Colorado na zona de rebaixamento. O Grêmio, que encarou o Cruzeiro dentro da arena, também perdeu pelo mesmo placar. 1-0 para a equipe de Minas Gerais, gol do Fabrício Bruno. Um Grêmio que até criou algumas oportunidades, teve, é verdade, os seus melhores momentos. O Edenilson perdeu um gol e uma oportunidade clara de cabeça. O Arthur, nos últimos minutos, finalizou de perna direita e o Cássio fez uma bela defesa. Mas o técnico Mano Menezes, na entrevista coletiva, deixou muito claro que se há um gol de bola parada, como o pessoal está acompanhando na tela o gol do Fabrício Bruno, há um erro individual, há um erro de marcação. E este erro foi do Alisson, é só acompanhar a imagem. O Mano fala tem uma certa falta de experiência. Com os resultados, assim ficou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, que a gente vê aqui o Inter numa situação muito complicada. Porque se o Colorado tinha 5 pontos de vantagem em relação ao Vitória, essa vantagem caiu para 2 pontos. O Vitória é o 16º colocado com 34. O Santos é o 17º com 33. Como eu disse, hoje encara a equipe do Palmeiras. Se vencer o seu adversário, iguala em pontuações com o Inter, ultrapassa o Vitória. E aí o Inter fica, de fato, a 2 pontos da zona de rebaixamento do campeonato. É momento de fazer contas e imaginar essa reta final, porque a rodada do próximo final de semana é muito complicada para o Colorado, porque vai encarar a equipe do Bahia dentro de casa, sem o Juninho, e o Ramon Dias precisa muito remobilizar todo esse elenco para tentar fazer o Colorado entregar cada vez mais do ponto de vista de atitude. Às 4h30 da tarde, Cláudio, a gente vai conversar muito sobre essa derrota do Inter, sobre a derrota do Grêmio e o que isso impacta na tabela de classificação até o final do campeonato. Tá marcado, Felipe. Valeu. Valeu. Obrigado para você também. A gente volta amanhã ao vivo, meio-dia. Te espero. Até lá.